Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Então, hoje daremos continuidade à série do mês Vintage. Algumas coisas nunca saem de moda. O pastor já esteve conversando conosco aqui sobre o velho manual, que logicamente é a Bíblia. Se pararmos para pensar, a Bíblia... Bom, Jesus morreu há cerca de mais de 2000 anos. A Bíblia data de muito tempo atrás. Então é velha, não é? Algumas coisas que nunca saem de moda. É velha, é vintage. Vintage é um termo em inglês para dizer algo velho. No dia 9, o pastor falou sobre a velha mensagem, sobre o Evangelho. Dia 16, sobre o velho amigo. E hoje eu estarei falando sobre a velha fiuza. Mas que diacho é fiuza? Eu também não sabia, não. Fiuza, ninguém usa esse nome, né? Já viu alguém falando em fiuza por aí? Alguém? Nunca ouvi falar antes. Mas creio que o pastor usou esse termo justamente para chamar a nossa atenção, né? Para curiosidade. O que é fiuza? Para a gente procurar. Eu não tinha procurado, não. Procurei esses dias ainda. Então, no popular, fiuza é confiança, fé, esperança, fidúcia. Aí ficou mais complicado ainda, fidúcia. É muito interessante nós pararmos um pouco para refletir sobre a fé. Nós, como cristãos, nossa base da nossa religião tem a fé, né? Fé no quê? Fé no quê? É possível ter a fé de um modo errado, ou de um modo certo, direcionada da maneira certa ou da maneira errada. Nós chamamos cristões, são pequenos cristos, né? Lá no radical da palavra que fala, né? Pequenos cristos, mas muitas vezes nossa fé tem mais parecido... Opa! Agora eu entendi porque alguém estava rindo aí. Eu não despausei aqui. Eu estou falando sobre fiuza, mas não estava aparecendo. A Bíblia nos traz a própria definição de fé. É interessante que muitas vezes nós temos definições sobre algumas coisas, mas como temos fé, que a Bíblia é a palavra do próprio Deus, ela define o que é fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza daquilo que esperamos, a prova da coisa que não vemos. Isso está em Hebreus, no livro do Novo Testamento. Hebreus 11:1. Fé não é quando a gente vê, logicamente. O problema desse século não, creio que isso já vem há muito tempo atrás. Muitas vezes nós baseamos a nossa fé no que vemos. A gente quer ver Deus, a gente quer ver Deus agindo, fisicamente. Quando o próprio Jesus falou, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não, nós ainda ficamos pedindo, ô Santo Espírito, vem. Não, ele já veio. Ele falou que está conosco. Que fé é essa que a gente não tem certeza? A fé é a certeza daquilo que esperamos. A gente não vê Jesus. Ninguém viu fisicamente Jesus. Muitas vezes a gente canta, né? Quero ver. A gente pede para ver, mas não pode ser no literal, porque a própria Bíblia traz que ninguém viu a Deus tete a tete. A gente vai ver quando for glorificado. Amém? Amém? Então, continuando. Muitas vezes, baseamos a nossa fé nisso. Deus, dá uma prova do que o Senhor existe, né? Faça algo aqui físico que eu quero ver. Mas fé não é isso. Fé é eu esperar, eu ter certeza do que eu não vejo. É difícil, né? Ter fé. Não é difícil ter fé? A gente quer sempre ver as coisas. É muito mais fácil quando eu posso tocar, né? A gente tem um símbolo aqui na igreja, a cruz vazia. A cruz vazia. Ela nos lembra de algo, não é? Ou era para lembrar, como cristãos. Ali morreu para nós o Rei do Universo, aquele que tudo pode, aquele que tudo é, que se despiu da sua glória e morreu no meu e no seu lugar. Amém? Fé, mas é engraçado, você viu Jesus morrendo? Não, eu não vi, nunca vi. Foi nos comunicado. E por isso que a Bíblia traz a realidade de que
quem coloca essa certeza, a fé é a certeza daquilo que esperamos, quem coloca em nosso coração essa certeza é o próprio Espírito. Não é nós pelo nosso próprio esforço. Muitas vezes nós pensamos assim, não, cristão é fé em Cristo, ter fé em Cristo. Mas a gente pensa que ser cristão é tudo baseado na nossa própria força. Não, só falta me esforçar. Se eu me esforçar, eu vou alcançar. Se eu me esforçar, um dia eu aprendo. Vou aqui mesmo. Fé não pode ser um instrumento de manipulação que obriga o Senhor Deus a atender meus desejos egoístas e necessidades mundanas. A gente está numa época que é espalhado muita fake news por aí, não é? Vocês sabem o que é fake news, né? É uma mensagem falsa. É dado no grupo de WhatsApp, tem muito isso, né? Alguém posta uma coisa lá absurda, você olha, nossa, aí você vai pesquisar, é mentira. É muito comum isso. No grupo da minha família eu tenho uns tios que são especialistas nisso. Qualquer coisa ele manda. E hoje não é diferente quanto à nossa fé? Se nós não estivermos sentados no velho manual, que já foi dito aqui, primeira mensagem, né? No velho manual, eu posso ter uma fé que não corresponde àquilo que o manual diz, a Bíblia diz. Estão me entendendo? Eu posso ter uma fé que não é baseada em Cristo. Eu posso ter uma fé como instrumento de manipulação. É aquela velha história, né? Eu já fui assim, e é uma luta constante comigo mesmo para eu não ser assim ainda. Eu vou jejuar, vou orar, porque daí Deus vai fazer o que eu quero. Como se nós mudássemos a Deus. Como se fosse uma troca constante, né? Eu vou dar para Deus e Deus me dá. Não, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Não é esse o objetivo da oração e do jejum, da leitura da palavra. Né? Muitas vezes a nossa fé é isso. Eu vou orar aqui, tem até uma frase que é muito comum no meio cristão, mas é muito errada também. A fé é que move a mão de Deus, né? Como se Deus estivesse com a mão parada aqui. Aí sua fé vai mover. Já ouviram falar isso? A fé é o que move a mão de Deus. Né? Deus está aqui. Não quero fazer não. Nossa, ele ali está orando. Está quase ficando bom agora, hein? E a gente esquece que é tudo baseado naquele que morreu ali, na cruz. Jesus, quando foi crucificado, ele gritou, está consumado, está consumado. O que quer dizer isso? Ele na cruz pagou o preço. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida muito grande que nós mesmos não poderíamos pagar. Se pagássemos, estaríamos mortos e condenados ao inferno. Era isso que todos mereciam, o inferno. Essa dívida foi paga, consumado. Consumado, no grego lá, tetelestai, quem tiver curiosidade, né? Jesus gritou tetelestai, alguém pode ter escutado isso em algum lugar aí. Tetelestai, que eles usavam naquela época, para uma dívida, quando estava totalmente paga, totalmente liquidada, não restou nada. E Jesus foi além, ele não só pagou o necessário, ele pagou o além. Ele não só nos livrou da condenação, mas também nos fez filhos por adoção. Nós antes tínhamos uma dívida, agora nós temos uma herança. Não mudou tudo? A gente ainda vive achando que tem uma dívida com Deus, que a gente mesmo precisa pagar. Mas Jesus morreu para quê? Foi para pagar a dívida? A gente ainda pensa, vive, muitas vezes eu falo por mim mesmo. Deus fala primeiro comigo para eu falar isso, né? Uma lição para mim. Ao lermos a Bíblia, a gente pode interpretar as coisas da maneira errada. Não é à toa que a Bíblia, quem já leu, está assim, Velho e Novo Testamento. Né? Se eu não souber interpretar, vai virar uma fake news. Né? Eu vou lá no Velho Testamento, lá em Levítico, aí leio lá a lei, né? Foi dada para o povo de Israel, teve um contexto, uma época, um povo específico. A gente lê lá, não fazer marca no corpo. Ih, não pode fazer tatuagem, senão eu vou para o inferno. Mas aí depois está escrito bem assim, que o homem não podia cortar a barba. E aí? Por que o pessoal fala que não pode fazer tatuagem, mas pode fazer a barba? Tem alguma coisa estranha, não tem não? Será que estão interpretando só do jeito que quer? Então, vocês percebem como eu posso ter uma esperança, mas é algo errado? De maneira errada? Nós que nos dizemos ser cristãos é o termo certo, né? Cristões, nós podemos ter fé em nós mesmos, na nossa própria força.
Muitas pessoas vivem na igreja achando que estão num caminho em que eles têm que correr muito, batalhar muito, se esforçar muito, para ver se lá no final Deus pega uma balança assim e coloca assim, aqui estão os pesos, as coisas erradas que você fez, aqui estão as coisas certas, as coisas boas. Né? Tipo assim, eu xinguei aquele dia no trânsito, mas no outro dia lá eu ajudei o irmão. Né? Aí fica a balança, subindo e descendo assim. Todo momento da nossa vida. Né? Os outros pensam que Deus está escrevendo lá o seu nome lá no livro, né? Escreveu aqui, Lucas, amanhã pecou, risca. Amanhã fez a coisa boa. Lucas, amanhã pecou, risca. Tá cheio de... tá riscado tudo lá. Cheio de buraco já, tanto que Jesus escreveu e apagou, né? Tem gente que pensa que é assim. Que ser cristão é uma estrada que eu tô todo tempo me esforçando para ser salvo. Mas a gente não fala que Jesus nos salvou? Ele salvou ou não? O preço foi suficiente? Jesus foi suficiente ou não? Foi? Amém? Amém? Essa é a nossa fé. Que Jesus foi o preço suficiente. Mas aí você pode se perguntar, Lucas, então quer dizer que pode sair por aí pecando. Em nenhum momento eu falei isso, mas muita gente, quando se fala essa mensagem, que é o evangelho, que é o que nós chamamos de graça, que é favor merecido, é Deus fazendo para nós, que não merecemos nada, que só merecemos o inferno, isso é graça. Deus fazendo por aquele que nada merece, que não tem condição de fazer, não tem condição de se salvar. Muitas vezes, quando se fala o evangelho, a pessoa já fala, então quer dizer que pode viver a vida de qualquer maneira. Em nenhum momento eu falei isso, né? Mas muita gente pensa isso. Não é isso, é motivação. Eu posso viver a vida na igreja com a fé de que eu me salvo, eu estou sempre com medo do inferno por conta disso, porque eu me salvo. Então eu vou à igreja pelo quê? Pelo medo do inferno. Não é por amor, não é por gratidão a Deus. Pelo medo de ir lá no capiroto com um tridente na mão, que a gente acha, né? Tá com o tridente lá, só esperando. A gente tá todo o tempo pensando, será que hoje eu sou salvo, cara? Hoje eu não sou não, hoje eu acordei meio com o pé lá dentro já, assim, do inferno. Não, hoje eu tô no céu. Hoje eu tô orando, tô lendo a Bíblia. Eu vi até um videozinho, aquele devocional diário que o pessoal manda, né? No WhatsApp, tem uns grupos assim, né? Hoje eu tô com o pezinho no céu. Hoje eu tô... Não! Que cristianismo bipolar é esse, né? Bipolar, um dia eu tô, um dia eu não tô. Isso não é o que Jesus veio trazer. A Bíblia, ela veio... São 66 livros, né? Se eu não estou errado, 66? 66 livros para falar sobre um só, que é Jesus. Que é Jesus. E muitas vezes nós vivemos a vida desonrando o que Jesus fez ali. Desonrando, achando que o seu sangue não foi suficiente. Que ele não pagou a dívida. Que eu ainda preciso pagar. Mas quando eu entendo quão precioso Jesus é e tudo o que ele fez, a gente deve falar que nem o apóstolo Paulo falou. O amor de Cristo me constrange, me deixa envergonhado. É por isso que devemos viver a vida cristã, a santidade. Não é pelo medo, é pela gratidão. O amor de Cristo me constrange, me deixa envergonhado. Porque eu estava lá morto nos meus pecados, morto em tudo aquilo que eu fazia. Ele foi lá no fundo do poço, onde tinha um cadáver já. Não é que você estava começando a se afogar, não. Você estava morto. A Bíblia fala que você estava morto nos seus delitos e pecados. E Jesus foi lá, te pegou e te deu vida novamente. Antes tínhamos uma dívida com Deus. Agora temos uma herança. Você pode ter fé que você ainda tem uma dívida, mas você não está vivendo o Evangelho. Ou você pode crer, ter fé, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Nenhuma. A Bíblia traz essa realidade no livro que Paulo escreveu para a comunidade de Romanos, lá, né? Romanos. Nenhuma condenação há, nenhuma, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a gente erra ainda, não erra? Não é? Eu erro todo dia. Se eu for olhar para mim mesmo, se eu for viver a vida olhando para mim mesmo, eu vou viver a vida achando que meu destino é aquele lá. O capiroto está esperando. Por isso que nós não vemos. Fé não pode ser um instrumento de manipulação. Opa, não, é o de trás, né? A definição que Hebreus traz. Fé é a certeza do que não vemos. A gente não vê o nosso corpo perfeito, como Jesus fez na cruz. A gente não vê o nosso corpo salvo ainda, como Jesus fez na cruz.
Paulo traz uma realidade que ele fala assim: pois já estou crucificado com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, foi a minha crucificação. O velho homem ali estava junto. Pois já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente não vê muitas vezes esse novo homem, porque o velho já foi, né? Amém? A fé é a certeza daquilo que não vemos. Muitas vezes você ainda está com aquele vício, com aquele pecado. Você não vê essa nova pessoa que Jesus te tornou. No Espírito ele te tornou já. Ele já te tornou. Só que a gente duvida. A gente não crê, a gente não tem essa fé, né? Porque a gente não vê, a gente quer sempre estar tocando. Tem que estar palpável, né? Tem que estar palpável, senão a gente vive, né? Por isso que não pode depender da gente, mano. Se fosse depender da gente, todo mundo sempre ia para o inferno mesmo. Nunca iríamos conseguir. A Bíblia mostra isso com a lei, né? Deus deu a lei para o povo de Israel. A lei era o seguinte: se você obedecer, você bendito será, né? Bendito será fruto da sua amassadeira no campo. Onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. Bendito, bendito, bendito. Lá em Deuteronômio, acho que 33. Você lê lá, você vai ver o tanto de bênção da obediência, né? As bênçãos da obediência. Quando você obedece, Deus está assim. Isso é outro contexto, a velha aliança com o povo de Israel. Uma aliança não era baseada em Cristo, né? Na obediência do homem. E quando errava, maldito, maldito, maldito. Vinham as maldições. E a gente ainda acha que é assim. Se for depender da gente, a gente vai viver que nem o povo de Israel, que estava a todo momento na pindaíba. Porque um cara errava, o sacerdote que representava o povo, quando tinha um sacerdote bom, Israel estava vencendo as batalhas, estava prosperando, estava ganhando tudo. Quando tinha um sacerdote ruim, que era um cara que não era temente a Deus, que errava, aí Israel era escravizado por outra nação. Veio a Babilônia, destruiu tudo, separou o povo ficou com fome. Só que a Bíblia traz a realidade nesse mesmo livro, Hebreus, que o nosso sumo sacerdote é Cristo, eterno, sacerdote eterno, quem nos representa é Ele. Amém? Então, fé não pode ser um instrumento de manipulação que obriga o Senhor Deus a atender meus desejos egoístas e necessidades mundanas. Então, o que deveríamos esperar ardentemente? Não vemos, a sua presença deve ser nossa maior certeza? Outra coisa que nos atrapalha a ter fé é o sentimento. Nem todo dia a gente acorda sentindo Deus, né? É muito bom aqui na igreja, muitas vezes a gente está louvando, orando, e dá um sentimento. Deus usa os sentimentos. Eu creio que Deus usa os nossos sentimentos para manifestar a presença dele sem vermos, né? Muitas vezes, nossa, senti a presença de Deus. Só que tem dia que você acorda e fala: meu Deus, cadê o Senhor? O Senhor me largou agora? Eu estou sozinho? Não, ele disse: estarei contigo até a consumação dos séculos. Até tudo acabar, eu vou estar com vocês. Nosso sentimento é enganoso. Nós não podemos basear nossa fé no nosso sentimento. Por isso que a Bíblia é tão importante. A leitura da Bíblia é tão importante. O relacionamento com Cristo é muito importante para fortalecer a nossa fé. Que se for nosso sentimento, quando você está dirigindo o trânsito, então, sua fé, se existia ali, você fala: oh Deus, dá licença um pouquinho aqui, que tem uns caras barbeiros demais aqui nessa cidade. Tem uns motoqueiros que estão doidos para morrer, eles parecem que estão querendo se matar aqui. Você está aqui, daqui a pouco passando pela esquerda, pela direita, e tu fala: meu Deus, eu vou matar alguém nesse trânsito hoje aqui. De repente aparece aquele que anda 20 km por hora, né, descendo a ponte ali a 20 km por hora, você quer matar também o cara. Está com pressa, ele está lá, 20 km, está passeando, veio do interior, veio a cidade. Nossa, né? Se for basear pelo nosso sentimento, no momento que a gente está com raiva, então nossa fé é querer matar. Tem uns que têm fé no time, né? Acha que o Corinthians vai ser campeão brasileiro aí. Não vai não, ô Daniel, não vai não, Daniel. Tá difícil. Amém? Nossa fé não pode ser o sentimento. É o que ele disse, porque ele mostrou ser fiel para cumprir. Ele é o único poderoso para cumprir. É o próprio Deus. E ele não falha. Não é que nem nós que prometemos, que nem eu, por exemplo. Não sei se vocês são esquecidos que nem eu, mas eu sou profissional em esquecer as coisas. Eu marco uma coisa, quando eu vejo já passou, eu esqueci. Prova na faculdade. Oh, coisa que eu esqueci. Só prova, só. É só uma prova, eu esqueço. Esqueço tudo.
Por isso que a gente tem que ler todo dia a Bíblia. Todo dia a gente olha o Facebook. Todo dia a gente quer ver o Instagram. Todo dia alguns Twitter. Todo dia o WhatsApp. O WhatsApp, os status, a gente não deixa um sem ver muitas vezes. Não estou falando que é todo mundo, vou generalizar não. Só 99%. Vou generalizar não, só 99%. O WhatsApp, todo dia a gente abre. Eu falo de mim mesmo. É uma facilidade, né? A gente acorda, tocou a campainha lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma... 5 horas da manhã. Acordei lá. Não tem nada não. Mas a gente não lê a Bíblia, né? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo aqui. Não é? A gente não tem que mudar o modo como levamos a nossa fé? A gente espera de Deus? A gente não apalpa as realidades que Cristo trouxe, que a obra consumada trouxe. Não está apalpável, mas é crer. Viver crendo. Tem uma passagem na Bíblia. Vou usar a minha Bíblia daqui, viu, gente? O celular também tem Bíblia. É WhatsApp? Não. Não é WhatsApp. Se você quiser ler, não vai passar ali não, gente. Não coloquei ali. Está em Mateus 14. Mateus 14, no versículo 24. Não, 25. Mateus 14, 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Isso, os discípulos tinham pego o barco ali e iam para o outro canto. De madrugada, continuando aqui, né? Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Eu também diria. Você já viu alguém andando na água? Assim, de noite ainda. Você está lá no barco, lá, dá uma penada, corre. Para onde? Não tem para onde. Né? E eles, tomados de medo, falaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro era o boca aberta dos discípulos. Se você lê o Novo Testamento, você vê que sempre quem falava era Pedro. Era o mais bobão, assim, parecia eu. Qualquer coisa, Jesus falava: eu vou morrer, vocês tudo vão fugir. Não, Senhor, eu morro contigo. Pedro, cala a boca aí, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro era sempre o que falava, assim. Então, mas olha o outro lado, ele era corajoso, né? Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo que está aí andando na água aí, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Gente, Pedro ele era pescador. Pedro era pescador, ele sabia que ninguém anda na água. Ele, mais que qualquer outro, sabia que ninguém anda na água. Se ele jogasse lá a rede dele, afundava, nada ficava, né, andando ali. Mas Jesus disse, ele já estava há algum tempo como discípulo de Jesus, e Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro andou sobre as águas nesse momento. Porém, versículo 30, Mateus 14, 30. Porém, reparando ali na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Essa passagem me traz uma lição. Quando Pedro acreditou no que Jesus disse: venha, sou eu, estou aqui. Coloca seu nome aí. Enquanto Lucas acreditou naquilo que Jesus fez, no que a obra na cruz trouxe, o que ela mudou, a nova criatura que ela me tornou, te tornou, no velho homem que foi crucificado e no novo que nasceu. Enquanto a gente olha para Cristo, mas não é no literal, né? Como a gente estava falando, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não vejo Cristo aqui. Olhar para Cristo é a direção do que eu acredito nele, né? Enquanto eu olho para ele, eu faço o impossível, como Pedro. Pedro andou na água. Não estou falando que você vai andar na água. Não é isso. Mas a força que você precisa para mudar de vida não está no seu braço, não está nas suas pernas. Está em Cristo. Está na obra de Cristo. Enquanto eu olho para Cristo como Pedro olhou para ele e pôde caminhar sobre as águas, eu triunfo. Mas quando faço igual Pedro também, ele começou a andar. Muitas vezes é assim, a gente começa caminhando a vida cristã, né? Tá tudo certo. Estou aqui olhando para Cristo.
Mas eu olho na força do vento que está batendo. Porque o vento bate, irmão. As tribulações vêm. Deus nunca falou que ia ser fácil, né? E não é. A gente passa por momentos muito difíceis, que colocam à prova a nossa fé. A gente crê mesmo em meio à tribulação. É difícil. Quando a gente para de olhar para Cristo, para o que Ele fez, a gente afunda. Mas como não é nossa força, igual Jesus fez com Pedro, Pedro gritou, salva-me, Mateus 14. Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, e Jesus nos desafia ainda, ô homem de pequena fé, estou aqui, eu estou te salvando de novo. Ou o homem de pequena fé. É engraçado que isso não é tipo é um puxão de orelha bem leve, né? Ele está falando, você que crê tão pouco em mim, você que crê tão pouco em mim, ô homem de pequena fé, eu tenho mais para você. Mas você parou de acreditar no que eu tenho para você e você fundou, homem de pequena fé. Não, creia no que eu fiz. Creia na minha obra. A minha morte e ressurreição é suficiente para você. É suficiente para você viver a vida em paz, sem condenação. A nossa fé não é baseada nessa troca que a gente falou, né? Querer colocar Deus na parede, como se eu fiz, eu tenho agora Deus. Eu orei, eu jejuei, agora me dá a benção. Você é obrigado. Não é nisso. É baseada no que Cristo fez. Amém? Então direcione a sua fé da maneira correta, né? A gente falou aqui. Você pode direcionar para o seu próprio esforço. Ou ao acaso, né? Ou vivendo a vida como que é aquela música do acaso? O acaso vai enquanto eu... O pessoal conhece. Então, o acaso... É tipo assim, vou sentar aqui, deixa que vai acontecendo, o acaso vai me levando. Não, é Jesus. Amém? Se você crê que a Bíblia, o velho manual, é a palavra dele, que traz essa realidade da nossa velha fé, baseada em Cristo, creia da maneira correta. Creia que você que tinha uma dívida, você não tem mais, que tinha uma dívida, agora tem uma herança. E ele está dizendo para nós assim, homem de pequena fé, eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu fiz mais por você. Você não precisa querer conquistar de mim, não. Meu filho já fez. Amém?